Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo. E após 20 anos... Você já se perguntou como seria a vida em outros planetas? E se você fosse sequestrado e 20 anos após o sequestro te dessem a missão de salvar milhões de pessoas, o que você faria? Essas são questões que a série Comando Estelar Flashman nos faz refletir. E se eu te disser que hoje vamos descobrir mais sobre essa fantástica história, então fique ligado e venha comigo nessa jornada pelo universo. Eu sou Alex Michael e peço para que você já deixe o seu like e se inscreva. Enquanto você faz isso, roda a vinheta. Comando Estelar Flashman é uma série de televisão japonesa lançada em 1º de março de 1986 e conta a história de 5 jovens que são recrutados para defender a Terra de uma invasão alienígena. Os personagens principais são Jin, o líder dos Flashman, tem 23 anos de idade e foi criado no satélite do planeta Flash, que possui severas condições climáticas, tem um grande senso de justiça e conhecimento de ciências e máquinas. Dan tem 22 anos e foi criado no satélite Green Star, cuja gravidade é muito forte e a superfície bem rochosa. Green Flash! Go, o mais jovem dos Flashman, recebeu sua criação no Blue Star, um satélite deserto e cheio de tempestades magnéticas, o que deu a ele habilidades acrobáticas. É o mais bem-humorado dos Flashman. Blue Flash! Sarah tem 20 anos e foi criada no Yellow Star, satélite gélido que fez desenvolver a habilidade de controlar o ar e seus movimentos. Entre os Flashman, é a que melhor consegue prever os ataques dos inimigos. E Lu, que recebeu sua criação no Pink Star. A gravidade do satélite a fez aprender a técnica da levitação, o que acaba sendo muito vantajoso nas batalhas. Juntos, esses jovens lutam para proteger a Terra e descobrir os segredos por trás da invasão alienígena. Nos últimos vídeos, estou vendo aí que vocês estão apelando e escolhendo mais de 3 episódios como os melhores, hein? Mas bora lá, vamos saber quais os melhores episódios, na minha opinião. Meu top 3 começa com... A ressurreição do robô. Ele começa com os Flash tentando consertar o Flash King, mas antes disso aparece um monstro e eles têm de parar o concerto para enfrentar o monstro. Em um combate com o monstro, Dan quase é morto, mas foi salvo por Sumire. Aparentemente a garota é a irmã de Dan. E é aí que entra o ponto alto do episódio. Com o poder dela, o Flash King é levantado novamente. E aquela emoção de ver o Flash King em pé novamente é boa demais. Que saudade desse garotão! Em segundo lugar, pra mim, é... A revolta de Kaura. Onde já começa com Kaura entrando em treta porque estão sacrificando seus caçadores. Ele começa a entrar em conflito com o mês. Mas um ponto aqui, é que eu duvido muito que eles pagaram para usar os direitos de imagem do filme ET, o Extraterrestre, já que aparece um pôster do filme em um ponto do episódio. Mas enfim, voltando à história. Kaura consegue um novo aliado, Gul'dan. Aí é que o bicho pega. O Gul'dan dá umas porradas em todo mundo. Os Flashman não dão nem pro cheiro. O Kaura realmente assume que está contra o mês, começa a defender seus aliados lutando contra todos, somente com a ajuda do Gul'dan. Esse episódio é maravilhoso. Não me interessa se é você ou Ladeus. Tendo Gul'dan ao meu lado, não tenho mais o que temer. Pra mim, o melhor episódio da série é... Kaura é o seu fim. O episódio como um todo é maravilhoso, mas a luta entre o Red Flash e Kaura é... aquele pôr do sol no fundo, a trilha sonora, tudo combina. Se não assistiu esse episódio, assista. Essa luta é uma coisa fora do normal.
A luta que acontece entre Kaoru e Galdan contra Ladeus também é ótima. Tudo isso em um episódio só. Assiste aí esse episódio que você vai gostar. E não esquece, deixa nos comentários qual o seu top 3 episódios favoritos de Flashman. O sangue que se banha ao pôr do sol é muito lindo. Flashman foi eleito num programa de TV japonês como o melhor Sentai ao lado de Jetman e Die Ranger, pois a série é dramática, envolvente e inovadora, por ter sido a primeira a trazer 2 robôs gigantes, o Flash King e o Titã Flash, que assume a forma do Grande Titã. Cosmo Flash! O ator Kihachiro Uemura, que deu vida ao Green Flash, voltou a interpretá-lo em Kazouko Sentai Gokaiger. Em 2012, ele salvou a vida de um homem que havia sofrido um ataque cardíaco numa estação de trem, prestando-lhe atendimento cardiopulmonar, além de ter participado de um projeto destinado a levar mensagens de apoio às crianças vítimas do tsunami de 2011, por meio de uma iniciativa feita pelo ator Teruaki Ogawa, o Ninja Red de Ninja Sentai Kaku Ranger. Green Flash! Flashman deu lugar a Dengeki Sentai Changeman. Essa, por sinal, foi uma das séries mais longas da franquia, com 55 episódios ao invés de 50. O fim de Changeman teve de ser prolongado porque Flashman ainda estava nas etapas finais de produção. O produtor Takeyuki Suzuki e o roteirista Hiroshisa Souda tinham uma ideia diferente para a série. O Esquadrão da Vez seria formado por 5 órfãos abandonados na China após a Segunda Guerra Mundial e que buscavam voltar à sua pátria nos anos 80. Este tipo de assunto era muito discutido no Japão na época, vide casos de japoneses que foram raptados pela China e pela Coreia do Norte, podendo voltar ao seu país de origem somente anos depois ou nunca regressando, como o caso da menina Megumi. Mas como era um programa infantil, eles cancelaram essa ideia. Segundo Tota Tarumi, ator que interpretou o Red Flash, ele havia sido chamado para a seleção de elenco de uma produção e ao chegar os produtores informaram que ele e os demais já estavam escalados para protagonizar a série sem fazer qualquer teste. Esse foi o trampo mais fácil de conseguir da vida dos caras. Yutaka Hirose imaginou que ficaria com um papel do líder, mas ele foi escalado como vilão Vandar. Aliás, sua atuação como vilão pode ser conferida em séries seguintes como Live Man e Jetman. Fogo assassino! Flashman chegou após o sucesso de seus antecessores Jaspion e Changeman aqui no Brasil pela mesma distribuidora, a Everest Video. Desta vez ela decidiu dar uma personalizada na abertura e encerramento para melhor aceitação do público brasileiro, traduzindo os créditos. Isso não foi feito com nenhuma outra série tokusatsu no Brasil. Segundo algumas pessoas que assistiram na época, Flashman era exibido no máximo até o 20º episódio e depois reprisado. Isso ocorria porque a série ainda estava sendo dublada o restante dos episódios. No Japão, teve muitos produtos da série, como brinquedos e até salsichas. O mesmo ocorreu no mercado brasileiro, em que foram lançados bonecos da extinta Apollo. Existia também o LP, que trazia as canções da série em português, e um álbum de figurinhas que também trazia outros heróis como o Spilvan, o Kamen Rider Black, Maskman e Metalder. Flashman também foi a primeira série a ter um roll call mais rápido, em que os 5 se apresentam de uma vez só, ao invés de cada um fazendo a sua pose na hora de se transformar.
Shoshinsei Flashman ou Comando Estelar! Flashman! foi a 10ª série do gênero Super Sentai e a segunda a ser exibida por aqui pela extinta Rede Manchete no fim dos anos 80 e foi reprisada pela Record, CNT Gazeta e Rede Brasil. Mayumi Yoshida nasceu em 17 de julho de 1965 na província de Chiba, Kanto. Iniciou a carreira artística em 1984, chegou a fazer participações em episódios de Kamen Rider Black, o Inspector, Soul Brain e Jetman. Yoshida se afastou do meio artístico e reapareceu publicamente em reuniões com o elenco de Flashman. Nascida em Tóquio no dia 11 de abril de 1965, Yoko Nakamura iniciou a carreira artística como cantora pop. Ela teve 4 singles e mais um álbum lançados entre 1984 e 1985. Em dezembro de 1985, Nakamura participou do episódio 45 do Esquadrão Relâmpago Changeman como Aira, a garota do planeta Niji. Fantástico! Desapareceu, viu? Estou parecendo um ser da Terra? No ano seguinte, foi escalada para interpretar Sarah, a Yellow Flash, em Comando Estelar Flashman. Sua última participação numa série Super Sentai foi no episódio 35 de Fiveman, como Yuriko. Em 19 de novembro de 2016, Nakamura voltou a aparecer no encontro com os atores de Flashman. Infelizmente, suas imagens nesta reunião foram retiradas da mídia japonesa algum tempo depois, a pedido da própria atriz. Akira Ishihama nasceu em Tóquio no dia 29 de janeiro de 1935. O veterano ator começou sua carreira em 1951, participando de vários clássicos do cinema japonês. O intérprete do Dr. Tokimura, infelizmente, veio a falecer devido à senilidade aos 87 anos de idade em 26 de julho de 2022. Mesmo distante, meus filhos. Mesmo distante, estou sempre ao lado de vocês. Estou olhando por vocês, meus filhos. A série foi lançada em DVD no Japão em 2010. No final do mesmo ano, também teve seus episódios lançados em DVD aqui no Brasil pela Focus Filmes. A série Flashman foi exibida pela primeira vez em 1986, mas é considerada até hoje uma das séries Super Sentai mais sombrias e emocionais, embora tenha sido exibida apenas por uma temporada. A série teve um impacto duradouro e continua sendo lembrada pelos fãs. Flashman foi votada como uma das melhores séries Super Sentai por vocês aqui no canal, disputando com Changeman, que já tem vídeo aqui no canal, então clica aqui do lado e continue assistindo. Eu te vejo no próximo vídeo. Lute para defender a Terra, o planeta do sonho e da esperança.